Eu sou Karina. E eu sou Cláudia. Nós duas somos idealizadora do programa Potencialize Ser. E a partir de hoje nós vamos fazer talks sobre temas da humanidade, né? Sobre temas emocionais, temas comportamentais, sobre doenças, enfim, sobre coisas que afligem a humanidade hoje em dia. E hoje a gente vai trabalhar o tema... Fala aí, Cláudia, pra gente. Percepção, porque é importante se perceber. E é isso, a gente vai falar sobre esse tema, né? Quer começar? Fala você, vai ser um bate-papo aqui entre a gente, por que se perceber é importante? Então é a partir dessa pergunta que a gente vai discorrer a conversa aqui, sem nada planejado. Na verdade, quando a gente começou a pensar sobre isso, falar sobre isso, eu fiquei pensando o que era importante colocar a respeito de percepção. E como no nosso projeto a gente envolve a neuropsicologia, foi um primeiro item que me veio. A percepção, na verdade, ela é uma função cognitiva, mas ela envolve visão, audição, olfato, tato e paladar, que é os nossos conhecidos aí 5 sentidos, né? Quando a gente pensa em percepção, às vezes talvez a primeira coisa que vem seja exatamente isso. Ah, não, sim, eu vejo, eu sinto o cheiro, eu escuto as coisas, tal. Assim eu percebo o mundo. Mas no fundo a nossa percepção vai muito além disso. A gente pode fazer aí um paralelo do que é essa percepção dos 5 sentidos e o que é uma percepção que a gente pode dar vários nomes, sexto sentido, feeling, e até muito mais do que isso, uma questão mais ampla mesmo, que é do autoconhecimento. Que à medida que a gente passa a se conhecer, a parar para perceber o que eu estou sentindo, como eu sou, qual é o meu jeito de pensar, de ser, de lidar com as situações, o que me irrita, o que me motiva, o que me motiva, o que normalmente me chateia, o que eu faço quando alguma coisa ruim acontece comigo, como eu reajo a situações desconfortáveis, como eu reajo, como eu lido com as pessoas. Tudo isso ajuda muito, sem dúvida nenhuma, a viver melhor. De que forma? A gente estava conversando sobre relações, né? Sobre os conflitos das relações, as dificuldades. As relações, na verdade, elas trazem pra gente o tempo inteiro sinais de como eu tô e de como o outro tá. Mas como é que eu consigo fazer isso? Eu só consigo entender como o outro tá se eu consigo entender como é que eu tô. Se eu consigo parar para pensar também no que eu tô sentindo. Então, essa percepção, se perceber e fazer um trabalho terapêutico, de autoconhecimento que possibilite que a gente se perceba, ajuda muito a viver aí no mundo aí fora. Porque se eu não me percebo, né? Se eu não percebo que eu tô hoje mais irritado, que eu tô me sentindo inseguro, como que eu posso perceber a intenção do outro, a colocação do outro? Então eu entro numa reatividade, numa relação de agressividade, de conflito, porque eu nem tô percebendo o que tá acontecendo comigo, né? Às vezes a gente tá num mau dia que aconteceu o mundo e a gente é reativo a tudo isso sem se dar conta que hoje não é um bom dia pra mim, e aí que estouram as grandes confusões, as discussões, os mal entendidos. Então... E até o contrário também, né? Porque quando eu me percebo, eu tenho um pouco mais de condição de também entender o outro. Sim. E de entender o que é meu e o que é do outro. Isso. Fazer uma separação, e aí, né? Nesse momento, é bom porque eu tanto não carrego pra mim, de repente, alguma coisa que, como a Karina falou, por estar no mau dia, ela pode ter tido uma reação, vamos dar um exemplo, um pouco mais agressiva comigo, mas que não necessariamente tem a ver comigo, tem a ver com a nossa relação, tem a ver com alguma coisa que aconteceu com ela. Na verdade, nunca tem a ver com o outro, né? Na verdade, sempre tem a ver com a gente. É que a gente, quando a gente não se conhece, não se percebe, não aceita as limitações ou as próprias frustrações, enfim, as coisas que a gente não curte muito, né? Que a gente tem uma tendência a, isso eu não quero. Que são difíceis mesmo de lidar. Exato. Né? Que não é fácil olhar para o nosso lado mais sombrio. E daí a gente perde essa qualidade, né, na verdade. Então aí a gente acha que o outro, pra gente justificar aquele sentimento de inferioridade, de desconforto, que a gente tá sentindo, a gente fala, não, eu tô sentindo aquilo porque a Cláudia me falou aquela coisa, ela não devia ter me falado. Quando na verdade ela é um grande de um espelho, ela e é o outro que tá na minha frente, trazendo alguma coisa que fala, puxa, peraí, né? Por que aquela pessoa
impacta em mim, isso é a percepção. Por que ela me impactou tanto? Por que eu tô dando tanta importância para o que ela está dizendo? Por que tem tanto valor, né? O que tá por trás das minhas emoções, dos meus conflitos, dos meus, enfim... No que ela enganchou. Isso, né? no que onde eu me engancho. Isso. Essa reação que ela trouxe, cutucou. Cutucou porque tem alguma coisinha aqui dentro que não tá bem resolvida em relação a isso. E aí eu não consigo lidar tão bem. Chega e agride, né? Chega e me cutuca de alguma forma. E às vezes você tá super bem, o outro chegou, você faz com uma coisa, uma super boa intenção, gera um atrito, gera um conflito, e a gente já muda o dia, já engancha, porque daí já vai para um julgamento de avaliação conclusiva. Ela não gosta de mim, é que já não me ama mais, ou é isso, ou é aquilo. E aí a gente vai para os julgamentos. E na consequência, que pior que julgar, porque julgar é natural a gente ter uma avaliação, é dar sentença, né? A gente sentencia as pessoas para aquilo e fechou a questão, né? E a gente para de dialogar, para de crescer, para de construir. E aí que é importante a questão de eu conseguir se diferenciar, porque daí eu não gero essa briga, eu compreendo o que é dela naquele momento, de repente, eu compreendo o que é meu, eu lido de outra forma que facilita até que às vezes o outro também se sinta melhor, né? Sim. Eu não compro aquilo pra mim, eu não carrego aquela ideia, aquele pensamento e eu não transmito cada vez mais isso pro outro também. Então, na verdade... essa autopercepção, esse autoconhecimento, porque é disso que a gente está falando, ele funciona muito para a gente poder estar no mundo de uma forma melhor. É óbvio que sem dúvida também inclui a questão de eu conhecer quais são as minhas habilidades, quais são as minhas fraquezas, tanto de habilidades cognitivas, porque o nosso projeto envolve isso também, né? Quanto de habilidades emocionais e tantas outras coisas que a gente pode usar aí na vida para tentar viver de uma maneira melhor. E tem outro ponto que eu venho muito pensando, até por fazer teatro e tá bem forte, bem vivo isso na minha vida, eu trago a percepção muito corporal, né? O corpo é um lugar sagrado, né? Onde ele... habita o seu espírito, né? A sua alma. Então essas duas coisas juntas, elas dão ânimo pra vida, pra gente fazer tudo isso. Então, por ser um lugar sagrado, e o corpo ele é muito inteligente, né? O corpo ele traz todas as informações que a gente precisa e a gente tá tão desconectado do nosso corpo, então a gente não percebe como a gente respira, como a gente anda, como a gente fala, como a gente escuta. A gente não percebe, porque é tudo tão automático, né? Tá tudo tão... Imagina que todo dia eu tenho que pensar como eu ando. Todo dia eu tenho que pensar... respiração. Como que eu preciso respirar. Não, são coisas automáticas e que a gente não se dá conta, né? E a gente se desconecta desse ambiente sagrado, que eu vou chamar, porque ele aqui tem tanta informação. Esse referencial. Né? Esse referencial super importante. O corpo, ele traz vários alertas. Então... de repente, eu tenho intestino preso. Não é normal eu ter o intestino preso. Eu tenho enxaqueca, eu tenho palpitação, eu tenho muita dor na lombar, dor aqui no pescoço, na cervical, nos ombros. E na verdade, o corpo tá te contando alguma coisa. Ele tá falando pra você, tem alguma coisa errada. E quanto mais a gente começa a perceber, talvez eu não precisa ter o conhecimento de que essa dor tá vinculada a isso. Isso tem vários profissionais que podem fazer isso, né? Vários tratamentos holísticos, alternativos, chineses, a medicina oriental tem muito disso, de fazer essa leitura, essa conexão, e né? Mesmo dependendo do tipo de adoecimento, tem todo o trabalho que às vezes vai precisar mesmo da intervenção médica, do medicamento, de tudo isso. Mas precisa conhecer. Precisa se conhecer. Então, assim, eu tô com uma dor na lombar. De repente começou, mas por que eu tô com essa dor na lombar? A gente vai para uma justificativa, às vezes muito óbvia. Às vezes é porque eu tô sentando errado na cadeira. Às vezes tem eu fiz um exercício mais forte. Às vezes tem uma explicação muito física. Mas tem um desvio na coluna, enfim. Mas a maioria das vezes tem muitas coisas que antes passam a ser sintomas ou alertas sutis que o corpo tá te dando, né? Então eu não ir no banheiro, os sinais, eu não ir no banheiro todo dia, que é um processo natural. Eu comi, faço a digestão, o corpo funciona, ele é super inteligente, né?
ele vai descarregar aquilo que não precisa, que não é útil. A partir do momento que eu tô retendo alguma coisa, o que eu tô segurando na minha vida? O que eu não tô fazendo de gestão direito, né? Então tem várias explicações que quando você olha um desconforto no corpo, uma dor, né? E ali o corpo dá um sintoma, se eu não cuido porque eu vou me acostumando com aquilo, vai desenvolvendo uma doença física mais grave. Então a importância de se perceber e se conhecer, tipo, é um alerta. O corpo fala, ó, tem alguma coisa aqui que não tá funcionando. Aí você fala, opa, quanto mais atento você tá, fica mais fácil para você rapidamente entender o que tá por trás daquilo e buscar as vias de ajuda, ao invés de deixar chegar numa úlcera, ao invés de deixar chegar numa diabetes, né? Ao invés de deixar chegar num pânico, né? O corpo, ele não vai, de repente eu tenho pânico. Não, de repente eu tenho diabetes. De repente eu tenho uma úlcera. Não, não tem isso, né? É um processo. A gente não percebe. Às vezes se dá conta no momento em que o negócio já está muito sério. Por isso dá essa impressão do de repente. Mas esses sinaizinhos já vinham acontecendo de diferentes formas, como a Karina falou, há tempos às vezes, né? Ou seja, essa comunicação, porque no fundo é uma comunicação do nosso corpo, ela está acontecendo o tempo todo. E quanto mais ativo, mais atento, né? Acho que essa palavra atento e percebendo como eu funciono, né? Eu atendo umas pessoas com tratamento floral e uma das pessoas falou, como tá se intestino? Ai, preso, aí toma os florais. Ah, agora melhorou, mas tem 2 ou 3 dias. E eu falo, mas você percebeu o que aconteceu no dia? Né? Porque se nos outros dias estão mal, o que aconteceu? Às vezes foi uma coisa que eu comi, que não digeri, mas começar a se dar conta disso, fazer essas anotações. E às vezes é importante a gente escrever para a gente poder ter um histórico, né? Às vezes eu fico muito irritado, mas eu não sou irritado o tempo todo, o dia todo com todo mundo, né? Puxa, o que são os gatilhos, os disparos que estão me levando para essa irritação? Quando eu vou naquela reunião, naquele ambiente, aquilo me atormenta. Mas por quê? Né? Então essa é a percepção, como é a minha postura, como fica a minha respiração, como fica meu corpo, me fecho, né? O corpo, ele é lindo, assim, como ele conta cada detalhe do que está acontecendo, de como funciona o seu comportamento, de como funciona a sua psique, de como está o seu emocional. Então, quanto mais a gente conhece isso e se apropria de si mesmo, não é pra gente olhar pro outro e pra eu ficar ali avaliando o outro, mas me perceber, eu consigo ter uma administração melhor de mim mesmo, né? Então, acho que essa é uma sugestão que a gente deixa aí, né, com essa nossa proposta de conversa, de começar a fazer um exercício de se observar em todos esses níveis, no corpo, na maneira como eu lido com as coisas, no que eu sinto em relação a cada coisa que acontece, no que eu tenho vontade de fazer com a minha vida também, porque percepção também é isso. Às vezes a gente vive tanto, sei lá, por exemplo, em busca de felicidade, quando a gente para perguntar pro outro, mas o que te faz feliz? Ah, não sei, é ficar feliz, é ser feliz. Isso também é desenvolver um pouco dessa percepção mais geral de como é que eu tô no mundo, o que eu quero, né? Como eu tenho uma autonomia de como eu lido com o mundo e não eu responder às demandas do mundo para poder fazer parte, né? Então, às vezes, o que me faz feliz, eu nem sei, às vezes, e eu tô numa busca de ter algo, de ter sucesso, de ter uma boa carreira, e às vezes nem é isso, e eu sinto aquele vazio, né? Então, se perceber o que me faz feliz, o que eu quero, o que eu não quero, o que meu corpo tá contando, né? Então, essa ideia desse talk de hoje, aqui desse bate-papo, é mais pra assim, se perceba. Perceba como você acorda de manhã, muda, percebe que tem dia que você acorda mais animado, tem dia que você não acorda animado, que você já acorda da pá virada e que tá tudo bem, talvez foi um sono, você teve um sonho. E se perceber as oscilações. O que te faz melhorar. Perceba do que você gosta, o que acontece que também te deixa bem. Quais são as pessoas que você se sente bem quando tá perto, quais são as coisas que você faz e que te dão aquela sensação gostosa. O que eu faço quando eu tô muito irritado? O que eu posso fazer? Nossa, daí eu vou tomar um sorvete que me dá uma animada. Quais são os recursos, né, que são meus? Eu posso falar uma coisa que pra você não vai fazer sentido, pra aquela onde você se perceber, tipo assim, nossa, quando eu fico muito irritado, se eu vou dar uma caminhada no quarteirão, já percebi que acalmou. Aí eu fui tomar um sorvete, fui tomar um café, fui fumar um cigarrinho, né? Cada um tem a sua forma ali de
de ter essa coisa de mudar o seu estado, mas se perceber, nossa, eu acordei desanimado, ao longo do dia a coisa mudou, eu acordei animado, aí se dá conta que a gente tem essas oscilações, porque a natureza oscila, né? Tem os ciclos da lua que afeta o mar, tem os ciclos das estações, e a gente faz parte da natureza, então esses ciclos também interferem na gente. Quanto mais a gente percebe isso, mais a gente consegue se administrar melhor como ser humano, né? Então esse é o nosso bate-papo de hoje, espero que vocês tenham curtido e é isso. E que exercitem isso também. Exercitem a percepção individual, comecem a se olhar e se conhecer, tá bom? Obrigada! E a gente está aqui à disposição, quem quiser participar do nosso programa, do Potencialize Ser, que ele trabalha muito isso, essa percepção, essa comunicação, essa expressão, além da expressão verbal, além da percepção dos 5 sentidos, é uma ampliação de tudo isso, a gente está à disposição. É isso aí. Obrigada!